Fala pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos este sábado, vamos de Championship, campeonato inglês da segunda divisão, onde temos a equipe do West Brom enfrentando a equipe do Leicester. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do West Brom, perdeu uma e venceu 4. A equipe do West Brom é a quinta colocada com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Leicester, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Leicester é a primeira colocada com 43 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Leicester. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Leicester ou partida terminando empatada. Empate fora. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Girona enfrentando a equipe do Valência. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Girona, venceu 4 e empatou 1. A equipe do Girona, que é a segunda colocada do campeonato espanhol, com 35 pontos ganhos. Já a equipe do Valência é a nona colocada, com 19 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Girona e 3 vitórias para a equipe do Valência. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partidas de gols, partida acima de 1,5. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Bayern de Munique enfrentando a equipe do União Berlim. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, venceu 4 e empatou 1. A equipe do Bayern de Munique é a segunda colocada com 32 pontos ganhos. Já a equipe do União Berlim, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e empatou 3. A equipe do União Berlim é a 18ª colocada com apenas 7 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Bayern de Munique e 2 empates. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de Bayern de Munique para vencer ainda no primeiro tempo. No ano ainda no campeonato alemão, temos a equipe do Red Bull Leipzig enfrentando a equipe do Heidenheim. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Leipzig, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Red Bull Leipzig é a quinta colocada com 23 pontos ganhos. Já a equipe do Heidenheim, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. A equipe do Heidenheim é a 13ª colocada com 11 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Red Bull, 3 empates e 1 vitória para a equipe do Heidenheim. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa, Red Bull Leipzig para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Arsenal enfrentando a equipe do Wolverhampton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Arsenal é a primeira colocada com 30 pontos ganhos. Já a equipe do Wolverhampton, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Wolverhampton é a 12ª colocada com 15 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Arsenal e 1 vitória para a equipe do Wolverhampton. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa, Arsenal para vencer. Na Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Atlético de Bilbao enfrentando a equipe do Rayo Vallecano. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Bilbao, empatou 2 e venceu 3. A equipe do Atlético de Bilbao é a quinta colocada com 25 pontos ganhos. Já a equipe do Rayo Vallecano, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. A equipe do Rayo Vallecano é a 10ª colocada com 19 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Atlético de Bilbao, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Rayo. Melhor opção para esse encontro, vamos de uma dupla chance. Casa ou empate, vitória da equipe do Atlético de Bilbao ou partida terminando empatada. Primeira Liga do Campeonato Português, temos a equipe do Farense enfrentando a equipe do Vitória Guimarães. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Farense, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Farense é a 8ª colocada com 16 pontos ganhos. Já a equipe do Vitória Guimarães, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Vitória Guimarães é a 6ª colocada com 19 pontos ganhos. Dos últimos 2 confrontos entre as duas equipes, houve 2 empates. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Vitória Guimarães ou partida terminando empatada.
empate, fora. Liga da CONCACAF. Temos a equipe do Naudibou da Mauritânia enfrentando a equipe do Pirâmides do Egito. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Naudibou, empatou uma, perdeu 2 e venceu 2. A equipe do Naudibou do grupo A é a 4ª colocada com 0 pontos ganhos. E a equipe do Pirâmides do grupo A é a 2ª colocada com 3 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 2 confrontos entre as 2 equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Pirâmides. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Pirâmides para vencer. Campeonato austríaco, temos a equipe do Red Bull Salzburgo enfrentando a equipe do Wolfsberg. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Salzburgo, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Red Bull Salzburgo é a 1ª colocada com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Wolfsberg, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Wolfsberg é a 6ª colocada com 23 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas 2 equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Red Bull Salzburgo. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. No campeonato francês, temos a equipe do Lens enfrentando a equipe do Lyon. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lens, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Lens é a 6ª colocada com 19 pontos ganhos. Já a equipe do Lyon, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Lyon é a 18ª colocada com 7 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as 2 equipes, houve uma vitória para a equipe do Lens, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Lyon. Melhor opção para esse novo encontro, dupla chance. Casa fora, onde a partida só não pode terminar empatada. Superliga da Turquia, temos a equipe do Pendik-Spor enfrentando a equipe do Galatasaray. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Pendik-Spor, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Pendik-Spor é a 16ª colocada com 13 pontos ganhos. Já a equipe do Galatasaray, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. A equipe do Galatasaray é a 2ª colocada com 34 pontos ganhos. O último confronto entre essas 2 equipes ficou com a vitória da equipe do Galatasaray. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Galatasaray para vencer. No campeonato italiano, temos a equipe da Lazio enfrentando a equipe do Cagliari. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe da Lazio é a 11ª colocada com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Cagliari, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe da Cagliari é a 17ª colocada com 10 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas 2 equipes, houve 4 vitórias para a equipe da Lazio e 1 empate. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. A Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Real Madrid enfrentando a equipe do Granada. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Real Madrid, que é a 1ª colocada, com 35 pontos ganhos. A equipe do Granada, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, venceu 1, perdeu 3 e empatou 1. A equipe do Granada é a 19ª colocada, com 7 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas 2 equipes, ficou com 5 vitórias para a equipe do Real Madrid. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Real Madrid para vencer. Campeonato Português, temos a equipe do Famalicão enfrentando a equipe do Porto. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Famalicão, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Famalicão é a 7ª colocada com 16 pontos ganhos. Já a equipe do Porto, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Porto é a 3ª colocada com 25 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as 2 equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Porto. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Porto
para vencer. Liga da Bélgica, temos a equipe do Antwerp enfrentando a equipe do Leuven. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Antwerp, empatou 1, venceu 2 e perdeu 2. A equipe do Antwerp é a quinta colocada, com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Leuven, nos últimos 5 jogos disputados, venceu 1 e perdeu 4. A equipe do Leuven é a 14ª colocada, com 12 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Antwerp e 3 empates. Melhor opção para esse encontro, vamos de casa. Antwerp para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Milan enfrentando a equipe do Frazione. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Milan é a terceira colocada, com 26 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Frazione, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Frazione é a nona colocada, com 18 pontos ganhos. Dos últimos 4 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Milan e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Milan para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Osasuna enfrentando a equipe do Real Sociedade. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Osasuna, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. A equipe do Osasuna, que é a 14ª colocada do Campeonato Espanhol, com 14 pontos ganhos. Já a equipe do Real Sociedade, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. A equipe do Real Sociedade é a 6ª colocada, com 25 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Osasuna e 4 vitórias para a equipe do Real Sociedade. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Premier League, Campeonato Inglês, temos a equipe do Newcastle enfrentando a equipe do Manchester United. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Newcastle, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. A equipe do Newcastle é a 7ª colocada com 23 pontos ganhos. Já a equipe do Manchester United, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Manchester United é a 6ª colocada com 24 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Newcastle, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Manchester United. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Corinthians enfrentando a equipe do Internacional. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Corinthians é a 13ª colocada com 47 pontos ganhos. Já a equipe do Internacional, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. A equipe do Internacional é a 10ª colocada com 49 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 5 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos arriscar uma partida de gols. Partida acima de 1,5. Campeonato do Equador, temos a equipe da LDU de Quito enfrentando a equipe do Muxarruna. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da LDU de Quito, venceu todas suas 5 partidas. A equipe da LDU é a primeira colocada com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Muxarruna, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. A equipe do Muxarruna é a 9ª colocada com 19 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe da LDU e 2 empates. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. LDU para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Atlético Mineiro enfrentando a equipe do São Paulo. Este que é o penúltimo jogo da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Mineiro, empatou 2 e venceu 3. A equipe do Atlético Mineiro é a terceira colocada com 63 pontos ganhos. Já a equipe do São Paulo, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do São Paulo é a 9ª colocada com 50 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Atlético Mineiro e 3 empates. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Atlético Mineiro para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões. Farrense versus Vitória Guimarães. Vamos de uma dupla chance. Vitória de Guimarães para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Arsenal versus Wolverhampton. Casa. Arsenal para vencer.
Bayern de Munique versus União Berlim. Vamos com a vitória do Bayern de Munique, vencendo no primeiro tempo. Red Bull Leipzig versus Heidenheim. Casa. Red Bull Leipzig para vencer. Bedikspor versus Galatasaray. Fora. Galatasaray para vencer. Milan versus Frazione. Casa. Milan para vencer. Real Madrid versus Granada. Vamos de partida de gols. A equipe do Real Madrid para marcar 2 gols. Famalicão versus Porto. Fora. Porto para vencer. LDU versus Muxarruna. Casa. LDU para vencer. Corinthians versus Internacional. Partida acima de 1,5. Atlético Mineiro versus São Paulo. Vamos de casa. Atlético Mineiro para vencer.